Olá, gente. Meu nome é Erika Frenkel, do canal Erika Taróloga, Minhas Experiências Paranormais. Então, eu venho aqui agora contar um relato de esse canal é para falar das minhas experiências paranormais, daquilo que eu acho que é cabível compartilhar com vocês dentro de toda a minha experiência dentro da minha clarividência, da minha sensitividade, tudo que eu já passei. Vocês estão vendo que eu tenho muita coisa que eu já passei e continuo passando, mas eu não sou vítima de nada, não sou vítima de paranormalidade nenhuma. Eu sou paranormal, me organizei assim e sei me proteger bastante, porque eu corri atrás da minha proteção. Cada um tem que correr atrás da sua proteção. Eu estou passando para vocês a questão dos banhos, que são as plantas, que são maravilhosos, os florais de Saint-Germain, que são maravilhosos. É, Agora, cada um tem limite dentro da sua escolha, dentro da sua religião ou dentro da sua prática. Eu acho a yoga maravilhoso para as pessoas se trabalharem espiritualmente. Acho que a yoga realmente é, uma, é um grande trabalho de energia espiritual e pode trazer proteção, sim, acredito que sim, com certeza. Acho que desenvolver meditação é muito bom, muito importante, porque trabalha o foco da mente, o foco no espiritual, você se centra, você trabalha o teu centramento. Acho que quando você medita muito, você alcança níveis avançados da mente, como transes, e que nesses níveis alterados de consciência e transe que vem através da meditação, eu acredito que isso possa ser um grande exercício de fortalecimento do seu campo energético. Sim, acredito plenamente nisso. Acho que o mantras são coisas fortíssimas, assim como oração. A pessoa que ora, que fala, faz mantras, que medita, são pessoas mais fortes espiritualmente? Sim, acredito totalmente nisso. E acredito também que tem muita relação com a forma como você vive. Pessoas que são viciadas em maconha, em cocaína, em drogas, são pessoas fracas espiritualmente, muito fracas, e que têm o campo todo aberto para influências de espíritos, de mortos e de macumba. Porque se uma pessoa que usa droga, usa álcool como vício, ela, mesmo que ela seja usuária de droga, ela já fica com o campo completamente aberto. Agora, aquela pessoa que bebe socialmente é uma coisa. Agora, aquela pessoa que gosta de beber para ficar alterado, ficar bêbado constantemente, vários dias da semana, uma vez na semana ficar muito bêbado, ela está abrindo o campo energético dela para influências espirituais horríveis. E claro que o ambiente de trabalho pode influenciar a parte espiritual de uma pessoa e trazer uma influência pesada e fazer a pessoa ficar doente fisicamente e emocionalmente, mas também espiritualmente, porque o ambiente de trabalho que tem muito ódio, as pessoas têm que se proteger espiritualmente disso, com orações, com meditação, com floral, enfim, dentro daquilo que elas acreditam, daquilo que elas estão buscando. A meditação, a yoga, o floral, os banhos de plantas ajudam bastante, bastante. Ambiente também familiar pesado, onde tem muito ódio, muito ressentimento, muita briga, isso também é pesado para a parte espiritual e emocional também. Acredito nisso bastante. E o relato que eu vim trazer hoje, em relação a uma pessoa que eu tinha amizade no passado, agora no momento não tenho mais amizade com ela por algumas coisas que aconteceram, que eu me afastei. Eu acho que a gente, para manter uma amizade por 20 anos, 30 anos, a pessoa tem que estar, né? Tem que ter uma sintonia, né? E às vezes as pessoas perdem essa sintonia, o que é natural também. Isso acontece na vida. Uma pessoa que eu tinha uma amizade do passado e aconteceu um relato que aconteceu duas coisas importantes que aconteceu na minha relação de amizade, que era amizade, e eu tenho um relato de que
ela estava esperando uma amiga dela que vinha do exterior e vinha para o Rio de Janeiro, e a amiga alugou um carro para elas viajarem de carro para uma cidade fora do Rio. E ela me contou que a amiga alugou um carro que elas iam viajar para outra cidade. Quando ela me contou isso, passou mais umas 24 horas, eu tive um pressentimento horrível. E eu cheguei para ela e falei: olha só, eu não gostaria que você fosse viajar no carro dessa pessoa que ela vai alugar. Gostaria que você não fosse. Ah, por que, Érica, minha amiga, vai alugar um carro? Ela vem de outro país, vai viajar para fora do Rio, para outra cidade? Não. Porque eu vou te explicar uma coisa, fulana. A sua amiga vai alugar um carro, mas ela vai morrer de acidente na viagem. E você vai morrer junto com ela. Então eu tô te pedindo para não ir nessa viagem com ela. Se quiser encontrar com ela em outra cidade, você pega um ônibus, encontra com ela na outra cidade vai de ônibus e ela vai de carro sozinha, mas sem você. Porque ela vai morrer na viagem. Ah, Érica, como que você tá falando isso? E não sei o que, blá, 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 blá. Tá bom, ela falou com a mãe dela e a mãe dela falou assim, bom, se a Érica também falou isso, então é melhor dar uma chance pro que ela tá falando e não fazer o que ela tá pedindo. Vai de ônibus e pede pra tua amiga e fala que você não quer pegar a estrada. E foi isso que aconteceu. Ela foi de ônibus, a amiga pegou a estrada. E a amiga morreu na estrada, sozinha, no carro. Isso deu um maior problema, né? Porque a mulher era de outro país, morreu na estrada. Essa minha amiga ficou super abalada e foi tipo uma calamidade, uma coisa horrível. A mãe dela veio reclamar comigo e eu deixei passar. Depois, essa minha amiga morava no apartamento com uma pessoa da família dela e eu falei para ela que aquele apartamento estava vulnerável porque tinha uma influência energética no apartamento de assalto. E que eu já tinha ido no apartamento algumas vezes e que eu sentia que tinha uma disponibilidade de haver um assalto, uma violência naquele apartamento, porque a energia do apartamento atraía isso. Bom, não preciso dizer para vocês que ela me achou. Ah, Érica, que coisa, não sei o quê. E eu calei-me. E um dia eu liguei para ela e falei com ela, fulano, olha só, eu tô sentindo que vai ter um assalto aí no seu apartamento daqui a pouco, hoje mesmo. Vai ser assaltada aí. Vão entrar na tua casa. Eu tô sentindo uma coisa horrível, eu tô te ligando porque isso vai acontecer. E na hora que eu falei isso, que eu liguei, foi a hora que os assaltantes entraram pela porta. Foi surreal, porque como eu falei isso com ela e entraram na porta e abriram a porta, ela entrou em pânico, ela ouviu o que eu falei, desligou. Ela voou pro quarto da irmã dela, da pessoa da família dela, trancaram a porta e pularam da janela. As duas pularam da janela. Era o terceiro andar. Pularam a janela porque tinha as pessoas dentro da casa assaltando, elas ficaram com medo de ser agredidas ou ser mortas. Então as duas pularam da janela, literalmente. E aconteceu uma coisa muito estranha. Que na hora que eu falei com ela, que isso estava acontecendo na casa dela, eu tive um sono tão profundo quando ela gritou e falou, eles estão aqui, que em vez de eu ligar e chamar a polícia, eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei com um sono, eu apaguei. Só que eu, como paranormal, já tive essa experiência de situações muito estranhas e muito pesadas. Eu apagar, sabe? De apagar de sono, assim, pá. Porque eu acho que isso acontece com o paranormal também. Ele é influenciado por uma energia muito pesada e ele pode simplesmente apagar. E foi o que aconteceu. Eu não dormi, eu apaguei. É diferente. E ela caiu no chão do apartamento, no terceiro andar, se arrebentou a perna, a irmã também arrebentou, mas só arrebentaram assim algumas coisas, mas não chegaram a ficar internada no hospital.
e puderam se tratar com o que aconteceu. Foi um problema de joelho, um problema de bacia, mas deu para resolver. Apesar de ter doído muito, ter ido para ortopedista e tudo isso. E a coisa interessante é que ela tinha mandado trocar a chave da casa dela no chaveiro do bairro dela. E ela deu o endereço do apartamento dela. E depois que ela trocou a chave, passou uma semana, esses ladrões abriram o apartamento dela com a chave nova que ela tinha feito no chaveiro. Ora, isso é meio óbvio, né? Que esse chaveiro tinha o endereço dela e trocou a chave dela e os assaltantes entraram com a chave nova. Então, assim, eu achei isso patético, né? Porque tá na cara que eles tinham ligação com o chaveiro, que pegaram essas informações com o chaveiro. Então, assim, e teve investigação, mas não deu em nada, né? Roubaram coisas na casa delas e elas se safaram porque se jogaram da janela do terceiro andar. E depois aconteceu mais uma coisa com ela, que ela tinha um trabalho, que ela saía de madrugada. Isso decorrer de 1 ano e meio, né? E eu falei pra ela que ela tinha que tomar cuidado, porque uma pessoa do trabalho ia ficar oferecendo carona pra ela, a pessoa do trabalho dela. Que ela não podia aceitar essa carona de jeito algum, ela tinha que ligar pro Uber ou arrumar um jeito de sair dali sem essa carona, porque essa pessoa que era do trabalho dela, que oferecia carona, com certeza iria raptar ela, abusar e ter violência. E como já tinha acontecido essas duas coisas, quando eu falei essa terceira coisa, ela ficou apavorada e realmente tinha um homem do trabalho dela que ficava insistindo para ela pegar carona de madrugada, quando tinha poucas pessoas ali e ela não pegava por minha causa. Não pegava por minha causa. Até que um dia ele ficou agressivo, com ódio e falou: "Por que que você não aceita a minha carona? Porque eu quero que você vá de carona comigo." Ela falou: "Não, porque eu não quero aceitar tua carona. Eu quero ir sozinha, eu vou pegar um Uber." E ele ficou com muito ódio que ela não aceitou a carona dele. Mas, como eu já tinha avisado, ela não pegou essa carona e passou um mês, duas amigas dela, que não sabiam de nada que eu tinha avisado, nada meu, sonharam que ela tinha sido abusada com um homem no carro e poderia ser assassinada. No sonho das amigas, ela pegaria um carro, poderia ser assassinada por um homem e abusada por esse homem. E o que eu achei estranho nessa história é que esse homem trabalhava com ela. Ele era do trabalho dela. Mas mesmo sendo do trabalho dela, ele tinha cara de pau de ter essa intenção de abusar e sei lá, esconder o corpo ou sumir com ela. Talvez ele fosse dizer que era um assalto, que foi assaltado, que ela desapareceu, né? Ou que deixou ela em tal lugar e dali ela sumiu. Mas eu achei muito estranho essa pessoa ter essa cara de pau, de ter essa intenção nefasta, maligna, e ainda por cima ser do trabalho dela. Mas era isso, né? E depois desses três acontecimentos, dentro de 1 ano e meio, por que eu estou relatando isso? Que hoje eu fico pensando, como que uma pessoa pode ter três situações de morte, de risco de vida pesado, em 1 ano e meio? Uma situação bem de risco de 1 ano e meio, três situações bem pesadas. Que ela tinha, parece que a morte perseguia ela, sabe? Coisas trágicas e tragédias perseguiam ela, porque a cada 5 meses, 6 meses tinha uma situação dessa. E isso estava me deixando um pouco cansada na minha relação com ela, porque parecia que eu estava ali só para avisar isso. E eu já começava a ficar preocupada com essa pessoa e já começava a ficar querendo proteger e de olho nessa pessoa. Até que a própria mãe dela achou que eu estava nefasta, que eu trazia uma coisa negativa e me tratou de forma muito ruim. E de novo eu me senti incomodada porque
Eu tenho certeza que eu salvei a vida dela por 3 vezes. Mas algumas pessoas não sabem como lidar com paranormalidade. E às vezes elas sabem assim, como elas não entendem como é que é esse processo, às vezes elas só sabem criticar ou se irritar, né? Então aconteceu isso, da família dela, da mãe dela, ter uma atitude repulsiva com a minha proteção dela. E depois me afastei porque também eu não tô querendo polêmica, né, na minha vida. Eu prefiro fazer meus atendimentos e acabou. Agora, aconteceu dessa amizade eu acabar interferindo no destino dela e por 3 vezes interferir literalmente, né? De que essa amiga dela morreu nessa viagem de carro. Eu tinha certeza que ia morrer, veio muito claro para mim. E eu interferi. E a amiga realmente fez a passagem, já sabia que ela ia fazer. Antes dela vir para o Brasil, né? Daí para o Brasil para alugar o carro, para viajar com a amiga, eu já sabia que isso ia acontecer. Então já é como se tivesse marcado, entendeu? Em algum lugar, vamos dizer assim, um registro acástico aí que as pessoas falam, que em algum plano, em outra dimensão, de que esse acidente iria acontecer e que tinha risco de vida muito firme. Eu sabia disso. E esse relato que eu tenho para falar com vocês, que é um relato de uma amizade que ficou misturada com essas premonições minhas e também essa pessoa tinha um azar inacreditável, né, gente? Porque como tem pessoas que aparece que a morte persegue ela e fica ali em cima para levar. E eu ali ajudando para não ir, porque ela teria ido, ó, brincando. Estranho, né? É bem estranho. Mas é isso. É o meu relato, são as minhas experiências e eu estou dividindo com vocês. Muito obrigada. Se você compartilhar o vídeo, agradeço. Obrigada.